pessoal, sou Eliana Cândido. Hoje eu trouxe para vocês como fazer caleidoscópio a partir de um foundation. Que o caleidoscópio, você sabe, para você fazer você precisa ter 8 repetições pelo menos de um tecido. Então você gasta muito mais e de uma forma muito mais complexa. Eu trouxe uma forma facilitada para vocês. A partir de um foundation você pode sim fazer um caleidoscópio e muito bonito. Vamos começar? Então, a técnica foundation é uma técnica que já é bem usada. Normalmente vocês encontram com desenhos, né? Como este aqui, por exemplo. O que eu queria trazer hoje é que além de desenho, nós também podemos facilitar alguns blocos de patchwork mesmo, como por exemplo, o que eu quero dar hoje é o caleidoscópio. Caleidoscópio é um trabalho muito bonito, é um trabalho de repetições de fatias e que fazendo em cima do foundation sai perfeito, né? Então facilita bastante. Vou explicar como fazer o molde. Você pode criar o seu foundation, o seu caleidoscópio, no caso aqui, do jeito que você quiser. Eu tô usando um círculo pequeno aqui para ficar fácil na explicação, mas você pode fazer esse círculo do tamanho do trabalho que você quiser fazer. Então, aqui eu dividi em 8 fatias, mas dependendo do tamanho do trabalho, você pode dividir em muitas outras fatias, porque aí dá mais variações de desenho. Eu vou fazer aqui uma forma simples, dividido em 8. Então, depois que eu dividir em 8, eu vou cortar uma fatia dessa. Então, eu parti de um molde. Aqui, ó. Eu vou cortar uma fatia dessa. E desta fatia eu vou fazer o meu molde principal. Que eu vou vir aqui, vou riscar. E além de riscar aqui, eu preciso incluir a margem de costura nisso aqui. Então, eu venho aqui e incluo a margem de costura aqui, ó. A mesma coisa. Então, no caso do trabalho que eu estou fazendo aqui, ela tem que ter 8 fatias deste tamanho aqui, porque eu preciso incluir a margem de costura no desenho que eu estou fazendo. E aí, eu posso fazer o desenho que eu quiser. Eu parto sempre aqui, ó. Eu vou achar o meio aqui. Então, tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que espelhar para o outro lado, que é o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz esse risco, então tem deste lado e deste lado. E tudo que eu fui fazendo aqui, eu fiz lá. E eu tô fazendo de uma forma que eu possa construir o desenho, ó. Eu vou fazer o 1, depois o 2, depois o 3, o 4 e o 5. Então, um não tá passando em cima do outro. Isso que eu preciso fazer nesse desenho. Eu vou explicar o básico do foundation, que é o que a gente faz aqui, ó, partindo deste desenho aqui. Eu vou começar o número 1, então sempre eu vou costurar olhando a parte da frente e ela vai se construir na parte de trás. Então, eu tenho que colocar o direito voltado para fora, vou colocar um alfinete aqui só para não sair do lugar. Vou virar aqui. No número 1, eu gosto de passar uma costura para segurar, para que a partir daí esteja tudo preso. Então, eu vou passar uma costura somente na linha do número 1 aqui. Então, agora, olha, eu costurei em volta, então já prendi. Então, eu vou dobrar na linha desse dente aqui, ó, e vou colocar. Nós temos uma reguinha que ela é própria para foundation, que ela tem um degrau aqui, tá vendo? Então, se eu encostar esse degrau aqui, ó, eu venho e limpo esse excedente. Se eu não tiver a reguinha, pode virar aqui e com uma régua comum pode virar aqui com uma régua comum, coloca uma margem de costura aqui e tira. Se eu não tiver régua nenhuma, eu posso vir aqui com cuidado também deixar um pequeno excedente. Então, não é por falta de régua que não dá para fazer a técnica.
Pronto, olha, limpei toda a extensão do número 1. Então, agora eu vou para o número 2. O número 2 está nesta lateral. No meu caso aqui, eu estou usando preto. Então, nesta lateral aqui, eu tenho que colocar direito com direito. Vou vir aqui e a partir de agora, eu só vou costurar a linha que faz fronteira com o próximo número. Então, no caso aqui, eu vou costurar em cima dessa que eu já fiz aqui, entre o 1 e o 2. Vou costurar exatamente. Não passo nem do limite aqui e nem do limite aqui. Se quiser, pode colocar um alfinete aqui para segurar tudo. Ó, costurei a linha entre o 1 e o 2. Então, agora eu vou virar isso aqui, passar o ferro, ou então vir aqui e vincar. Qual a minha preocupação? Eu até deixei esse para poder explicar. Quando eu vir aqui, ele tem que abraçar totalmente a área do número 2 e sobrar a margem de costura. Então, sempre que você vai colocar um pedaço de tecido, tem que testar se ele vai fazer essa cobertura toda, porque senão você vai ter que desmanchar, né? Então, feito aqui, vai lá, passa no ferro ou no vinco e venho aqui na linha do 2 e vou limpar o 2. Ó, eu vou dobrar aqui. Se você, a entretela, eu tô trabalhando com a entretela até que grossa aqui. Se você tiver com uma mais fininha, você pode pegar um cartãozinho, ó, para ajudar a vincar a parte que é excedente. Então, você pode limpar aqui. Isso aqui tá para fora, você pode deixar para limpar depois. O importante é o próximo número, quem é? É o 3. O 3 tá limpo, já que nós já tínhamos feito a limpeza dele. Então, eu já posso colocar o número 3. Número 3, no meu caso aqui, é o preto também. Então, eu venho aqui, ó, direito com direito. Coloco aqui e vou costurar somente a linha do 3, olha. Somente essa linha aqui. Ó, costurei, tombei pra cá, vou lá no ferro passo ou vinco. E venho aqui. O próximo é o número 4. Número 4, eu venho aqui, limpo todo esse excesso. Então, vou colocar o número 4 deste lado aqui. Então, é nessa parte que eu tenho que vir com o meu tecido. Deixa eu cortar um pedaço aqui. Venho com o meu tecido aqui, direito com direito. Ele tem que abraçar todo o desenho do 4. É essa a preocupação que eu tenho que ter. Eu aconselho vocês a colocarem um alfinete, porque senão na hora que vai costurar, ele sai do lugar e acaba não costurando direito. Então, vem aqui e você vai costurar somente a linha do número 4. Costurei aqui, agora eu tombo pra lá, passo no ferro ou vinco, viro pro lado de cá, pra cá, o 5 tá pro lado de lá, então é o próximo, então nós vamos limpar o 5. Vai sempre limpando o próximo. Então, tá aqui, ó. Aqui. E o 5 é esta mesma cor aqui. Então, é nesse pedaço que tá o 5, direito com direito, vou colocar o tecido. Vou alfinetar para ele não dobrar. E vou costurar somente a linha do 5 aqui. E o procedimento é o mesmo, olha. Vamos pra lá, passa. Então, agora, como eu fiz o último número, então eu vou limpar. Esse limpar agora, eu já posso limpar na margem de costura, porque assim eu já tiro tudo. Então, eu venho aqui na margem de costura e já corto todo o meu excedente, ó. Como aqui são fatias, se você quiser costurar na margem interna dele, assim nada fica saindo do lugar, também é uma boa ideia. Aqui, ó, tá vendo? Como ele fica meio solto, se você costurar aqui, mas aí antes disso, dá uma passada no ferro mesmo que você venha vincando. Então, tá pronto a minha fatia aqui. Então, como o desenho que nós escolhemos tem 8 fatias, então eu preciso fazer 8 vezes
isso aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou costurar de 2 em 2. Então, quando eu virar aqui, ó, direito com direito, eu tenho que ter o cuidado desse risco aqui, bater nesse risco aqui, ó. Então, eu fiz isso. Posso até trabalhar com o pregador aqui. Agora, o alfinete, ó, vendo que ele tem que pegar exatamente aqui. Vamos ver se o pontinha ficou com pontinha. Aqui tá um pouquinho maior. Isso. E vou passar a costura agora desde o início, em cima dessa linha toda, e vou sair até o final. Ó, costurei no outro. Como eu tô trabalhando com uma entretela muito grande, nesse momento eu posso até cortar esse excesso aqui com a própria tesoura, cortar um pouco de excesso dessa entretela. Mas se você estiver trabalhando com uma entretela fininha, não tem necessidade. Eu gosto, esse trabalho a gente poderia fazer até em cima de papel, né? Mas eu gosto de fazer na entretela para não ter que tirar, porque o papel, depois de você costurar tudo, você tem que tirar todinho, né? E a entretela você pode deixar, ela te dá uma estrutura e você pode lavar a peça, tudo com a entretela, que tá tudo ótimo. Aí você passa abrindo a costura aqui, ó. Então, ficou assim, ó, ficou 2 fatias, costura tá aberta. Então, você vai unir de 2 em 2, depois de 4 em 4. Então, vamos aqui e a mesma coisa, tomando cuidado da onde tem os desenhos, né? Bater, ó. Então, passo essa com essa aqui. Tá vendo que aqui sobrou um pouco porque a minha margem de costura aqui tá menor e aqui tá maior. Eu posso acertar essa margem, ou se eu fizer essa construção aqui, ó, não vai dar diferença nenhuma. E vou passar a costura na linha igual eu fiz a outra. Olha, depois eu fiz de 4 em 4 as 2 partes e agora eu junto uma com a outra, fazendo a mesma coisa, travando as costuras onde tem o desenho e passando uma costura em cima da linha aqui que eu tenho. Olha, costurado, fizemos o caleidoscópio e costura aberta. Esse aqui poderia ser o tamanho que vocês quiserem. Eu tô dando de uma forma mais simples para vocês entenderem o contexto de como confeccionar isso aqui. Você pode fazer que nem aqui eu fiz em vez de 8 pétalas, né, 8 fatias, eu fiz com 16. Em vez de usar tecidos lisos, eu usei tecidos estampados. Então, o estampado vai fazer dar um desenho ainda maior. Mas esse aqui, que é liso, para vocês entenderem, ficaria melhor para vocês. Mas dá para brincar, aqui o céu é o limite em termos de criatividade. E uma coisa importante, eu falei na entretela, mas não pode ser entretela com cola, porque como a gente usa o ferro muitas vezes, então isso iria atrapalhar. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativem o sininho para receber notificações toda vez que eu coloco vídeo novo e deixe seu like que eu vou ficar muito feliz. Espero que vocês façam muito caleidoscópio e as ideias deixam fluir. E até o nosso próximo vídeo.